A gente vai falar agora sobre os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são substâncias de caráter ácido que estão presentes no núcleo das células, né? E eles têm uma composição básica, são formados por um grupo fosfato, uma base nitrogenada e um açúcar, que é uma pentose. Os dois ácidos nucleicos que nós temos no nosso organismo são o DNA e o RNA, que a gente já comentou a respeito na matéria de citologia, né? Então a gente já viu composição, estrutura, e a gente volta a falar deles dois agora nesse momento, tá? O DNA é a sigla para a palavra ácido desoxirribonucleico, né? Ele é o formador dos cromossomos. Lembrando que no DNA, no núcleo da célula, nem sempre ele vai assumir a forma de cromossomo, ele pode estar na forma de cromatina também, né? Cromatina ou cromossomo vai depender do grau de compactação dessa molécula em relação às proteínas histonas, que é onde eles se enrolam, né, para formar essa estrutura. A gente vai encontrar o DNA na forma de cromossomo durante o processo de divisão celular, que é onde eles vão se preparar para dividir a célula. Tá? O DNA é o nosso código genético, ele carrega as nossas informações, é a molécula responsável por conter as informações necessárias para a produção de proteínas dentro do nosso organismo, e ele tem esse formato de dupla fita ou dupla hélice, sendo a parte externa formada pelo fosfato e pela desoxirribose, que é o açúcar do DNA, e o meio ligando uma fita a outra formado pelas bases nitrogenadas. No caso do DNA, as bases nitrogenadas são a adenina, a guanina, a timina e a citosina, que a gente representa pelas letras A, G, T e C. O RNA, ele é uma molécula formada a partir da molécula de DNA, né? Então ele usa o DNA como uma fita molde, tá? RNA é a sigla para ácido ribonucleico. Ele é responsável por por levar as informações para a produção de proteínas até o ribossomo, o RNA do tipo mensageiro, tá? Ele leva as informações até o ribossomo para produzir essas proteínas. No processo de fabricação do RNA, que a gente chama de transcrição, ocorre uma regra de pareamento, tá? E a gente encontra também, né, na parte externa, ele é um ácido nucleico de fita única. Toda a parte externa dele, toda a parte de fita, ele é formada por um açúcar, que no caso do RNA é a ribose, um grupo fosfato e pelas bases nitrogenadas. Só que no RNA, as bases nitrogenadas são a adenina, a guanina, a citosina e a uracila. Então a gente tem A, G, temos o C também, em comum com o DNA, só que no RNA a gente não tem a base timina, ela é trocada pela uracila, então a gente representa pela letra U. Aqui é um quadro resumo, né, de diferenças entre DNA e RNA. Então, só para lembrar, os dois são ácidos nucleicos, tá? E o que diferencia os dois em estrutura molecular é que o DNA ele é uma fita dupla e o RNA é uma fita simples, né? O dupla fita ou dupla hélice, ou hélice simples ou fita simples. O açúcar que forma é diferente também. No DNA a gente tem a desoxirribose e no RNA a gente tem a ribose. As bases nitrogenadas. A gente tem uma diferença do DNA para o RNA, onde no DNA a gente vai ter a base timina e no RNA a gente vai ter a base uracila. E a localização ela se diferencia pelo seguinte: o DNA, por conter as informações para a produção de proteínas e comandar a célula, ele está no núcleo. E a gente, fora do DNA, né, no caso das células vegetais, a gente encontra no cloroplasto. Mas nas células de origem animal, e isso inclui as humanas, a gente encontra DNA nas mitocôndrias. Só para relembrar, o DNA mitocondrial ele é somente de origem materna. Então, é um DNA onde a gente consegue comparar a origem de mãe, né, daquele indivíduo que a gente está analisando. No RNA, a gente encontra no núcleo e encontra no citoplasma, porque como ele é formado a partir do DNA, ele é formado no núcleo. Só que como ele é utilizado para a fabricação de proteínas, ele faz o caminho núcleo-citoplasma, né, para que leve essa informação para a produção proteica.